capítulo 3. E ler o versículo 24 e 25 desse capítulo 3. Mas o contexto é de escravidão, né? O povo de Israel está escravizado na Babilônia. Daniel e outros jovens são selecionados no palácio. E aí eles são educados, direcionados para servir dentro do próprio palácio, como príncipes, como os governantes, embora escravizados. E aí a história do capítulo 3 mostra os companheiros de Daniel sendo livrados da fornalha de fogo em que o rei Nabucodonosor determinou que eles fossem lançados. Então, Ananias, Azarias e Misael, esse era o nome deles, dos 3 jovens. Depois eles foram rebatizados com nomes babilônicos, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas o significado desses nomes babilônicos é pagão, né? Então, Ananias, Azarias e Misael. Mas durante a mensagem nós vamos usar o termo jovens. Vocês já vão saber que são esses 3, não tem problema não. Esse é um contexto que foi profetizado, né? De que o povo se afastou, o povo de Israel fez o que era mal perante ao Senhor, e aí viria esse exílio, esse cativeiro babilônico sobre o povo de Israel. E aí, dentro desse exílio, dentro desse babilônico, o povo que foi levado, uma parte ficou, né, em Jerusalém, em Israel, mas a grande maioria, os tesouros, tudo foram levados para a Babilônia. E dentre esses se destacaram Daniel e esses jovens, dentro do próprio palácio. E aí, antes ainda da gente ler o texto, 24 e 25, se você perceber do versículo 1 ao 6, você vai ver que o rei Nabucodonosor manda fazer uma grande estátua para ele, uma estátua de 30 metros de altura, e uma estátua, creio os irmãos ou não, de ouro. E aí ele manda apregoar, ou seja, anunciar para todos, primeiro para os príncipes, para os sacerdotes, para os magos, para os políticos, né, digamos assim, as pessoas da primeira classe do reino dele, do Império Babilônico, prefeitos, governantes, juízes, tesoureiros, todos, fossem apresentados à estátua, e depois para o povo em si. E aí até o versículo 6 diz que ao som de música, de qualquer música, de flauta, de bumbo, de saltério, qualquer som, as pessoas precisavam, obrigado minha irmã, Deus abençoe, precisavam se prostrar perante a estátua de ouro de Nabucodonosor e render adoração para a estátua. Então, quer dizer, era um orgulho do rei, era a nação, né, mais poderosa. O Império Babilônico se estendeu do norte ao sul, do oeste ao oeste, e o imperador, o rei Nabucodonosor, ele teve um orgulho, uma vanglória de fazer essa estátua tão grande para que todos fossem obrigados a adorar a estátua deles. Irmãos, vocês perceberam que eu fiz um resumo rapidamente introdutório, mas que isso demanda uma dificuldade para mim como pregador nessa manhã? Por quê? Porque o texto é bastante conhecido. Eu não falei nada mais do que os irmãos conhecem. Todo mundo já leu essa passagem, todo mundo conhece. Isso é inclusive ensinado pelo Ministério Infantil, né? Pelo Jardim Kids, Valerinha com Laura e o pessoal ministra essa passagem bíblica para as crianças. Então, desde jovem, desde criancinha, todo mundo vai aprendendo essa passagem. Então, isso demanda uma dificuldade. Mas baseado no que nós lemos aqui, baseado no que nós já conhecemos, nós vamos tirar nessa manhã lições práticas de que Deus é poderoso para nos livrar do problema. Mais do que isso, para nos livrar no problema, na luta. Porque Deus foi poderoso a ponto de livrar esses jovens. E Ele é poderoso para livrar você da luta, do problema, da dificuldade que você está passando. Baseado nisso, nós vamos ler o texto 24 e 25 do capítulo 3. Diz assim: Então, o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e disse aos seus conselheiros:
não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? É uma pergunta. Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tomou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Aleluia, né, irmãos? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. A gente pode encerrar aqui, fechar a Bíblia e ir embora aqui. Nós já percebemos quanto Deus é maravilhoso. O aspecto é semelhante ao Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo. Um rei pagão já reconhece o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Isso é de uma profundidade tremenda. Vamos orar? Curva sua cabeça. Senhor, muito obrigado por essa manhã, pela leitura, pelos louvores, pelo culto que temos prestado ao Senhor. Obrigado pela passagem que nós lemos, obrigado porque o Senhor, ó Pai, é um Deus maravilhoso, poderoso e tem, ó Deus, lutado as nossas batalhas, ó Pai. Obrigado porque, ó Deus, possamos estar passando por dificuldades, por lutas, até mesmo sermos lançados numa fornalha, mas temos certeza de que o Senhor não nos desamparará, ó Pai. Nós percebemos no texto bíblico que o Senhor estava junto na fornalha com esses jovens, e por isso, crendo, ó Pai, crendo, confiando de que o Senhor está junto conosco, nós te agradecemos nesta manhã. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Amém, queridos? Então, baseado nisso, irmãos, sobre a fidelidade desses 3 jovens, nós vamos tirar lições desse texto bíblico, e aí você deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos passear pelo texto, para podermos entendermos o que Deus fez através desses jovens, e o que Deus é capaz e é possível fazer através da sua vida. Notem bem que Deus pôde entrar na fornalha, o 4º homem está na fornalha com eles, porque eles foram fiéis. A fidelidade desses jovens, de Ananias, Azarias e Misael, foi a chave para a salvação deles. Porque se você perceber no versículo 16 desse capítulo 3, eles falam isso para o rei Nabucodonosor. Porque o rei estava preocupado com eles, inclusive. Vocês já perceberam que quando o crente é vigiado, sempre tem alguém para falar dos crentes? Não é vitimismo, irmãos, mas o texto bíblico fala sobre isso. O rei é abordado por alguns conselheiros que chegam até ele e falam: olha, existe lá uns jovens judeus que eles não se prostraram a Nabucodonosor sobre a sua estátua. E aí o rei mandou chamar os jovens e interpelou os jovens, perguntando por que eles não fizeram, por que não se prostraram, por que não adoraram, e o rei daria mais uma chance para que eles adorassem, se prostrassem. Só que, no versículo 16, os jovens dizem para o rei, que isso não seria possível para eles, porque eles foram criados no judaísmo, dentro do monoteísmo, ou seja, servia somente a Deus e não serviria a outro Deus. E, portanto, não se prostraria. Aí Nabucodonosor diz: olha, mas vocês vão ser lançados na fornalha. Vocês sabem que tem um decreto. Eu posso até gostar de vocês, mas eu não posso fazer nada. A palavra do rei é palavra do rei. Vocês serão lançados na fornalha. E aí eles dizem: o Deus Altíssimo, se for para nos livrar, nos livrará. Mas se for para morrer, morreremos segundo a vontade do Deus Altíssimo. Fidelidade e martírio desses jovens perante uma autoridade que era potência mundial, irmãos. Eles não estavam falando com qualquer pessoa que encontrou na esquina. Eles estavam diante de uma dificuldade de vida e morte e de fidelidade ao seu próprio Deus diante de um imperador que dominava o mundo naquela época. Mas eles foram corajosos e fiéis para confiar que Deus era poderoso para livrar-os da fornalha. E aí, o texto vai seguindo, se você perceber, o rei Nabucodonosor ele ficou furioso, mas bravo mesmo. Imagine só, um rei que é a potência mundial, comanda a potência mundial, um exército muito grande, fica nervoso, furioso, e ele fala o seguinte: ele dá ordem aos soldados para que acendam a fornalha 7 vezes mais do que era costume ser acesa. Daí você tem uma ideia de como que era o furor, o nervosismo dele, nesse sentido. E o fogo era muito forte e consumia. E ele ainda mandou atar, como se isso fosse resolver alguma coisa, amarrar os jovens e lançar
ele na fornalha. Isso mostra o tamanho da fidelidade desses jovens. Texto bíblico até agora, que nós estamos falando, para entendermos o contexto do que eles passaram ali naquele momento. Escravizado, numa cultura distante, um rei distante, um rei pagão, um país distante, mesmo assim eles foram fiéis e não se dobraram perante a estátua de ouro de Nabucodonosor. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei o que tem se colocado na sua frente, mas daqui nós vamos tirar a primeira lição do texto bíblico, baseado na fidelidade desses jovens, porque eles não dobraram os seus joelhos. Então você não pode dobrar os seus joelhos diante das adversidades, irmãos. Querido, você não pode permitir que seus joelhos se dobrem, você não pode, de forma nenhuma, se prostrar diante de qualquer adversidade, de qualquer luta que você esteja passando. Mas pastor, o senhor não conhece o que eu estou passando, o senhor não sabe o que está acontecendo na minha família, não importa, com certeza não é comparado uma fornalha acesa 7 vezes mais para consumir esses jovens. E eles não se prostraram. O texto bíblico diz que eles não se prostraram, eles não dobraram seus joelhos. Então isso é uma lição prática para a nossa vida. Porque as pessoas têm aumentado os seus problemas. Às vezes um problema é tão pequeno e aí vai aumentando e não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o problema que você tem o tamanho do seu Deus. Isso é uma frase de efeito, mas que se aplica aqui. Não dobre os seus joelhos diante da adversidade. Às vezes nossas lutas parecem estar 7 vezes mais difíceis, 7 vezes mais aquecidas, de maneira que nós achamos que não vamos suportar. Não vou conseguir, pastor. Parece que a dificuldade é 7 vezes maior do que era antigamente. Então, versículo 19, Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornado, o aspecto do seu rosto mudou, diante de Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava fazer. Versículo 19. Isso mostra que o inimigo não está de brincadeira não, irmão. Ele está feroz, ele avança mesmo. Quando ele quer destruir a família, ele quer destruir mesmo. Ele vai com toda a força e mais do que o normal, e ele invade. Então eu sei que o problema que você está passando não é um problema fácil, mas o que nós podemos tirar do texto bíblico é: não dobre o seu joelho diante desse problema que você está passando. Você só pode se prostrar diante de Deus. Existem muitos problemas que tentam dobrar a vida de um crente, mas não podemos nos submeter. Temos que suportar. Tem dias que ninguém sabe o que realmente está acontecendo dentro de nós. O curso de algumas coisas que insiste em não mudar, a dificuldade que fica à frente e não sai. Parece que tudo está desmoronando, parece que só tem solidão, parece que só tem depressão, parece que é uma tempestade. Parece que tudo está dando errado, mas em momentos assim que nós pensamos que Deus não está no controle, principalmente quando tudo vai de mal a pior, quando tudo parece que vai se aquecer 7 vezes mais, parece que Deus não está no controle. Mas por incrível que pareça, o texto que nós lemos, versículo 25, um rei pagão pôde perceber o aspecto do quarto homem que estava na fornalha. Ele diz: é o aspecto do Filho do Deus Altíssimo. Querido, não importa a sua dificuldade, o que eu tenho para dizer é: Deus está no controle. Não dobre o seu joelho, porque Deus está no controle. Pode parecer difícil, mas Ele está no controle. O quarto homem da fornalha está diante de você e Ele está com você na fornalha. Não dobre o seu joelho. Pode parecer que tudo esteja difícil. Pode parecer que não vai conseguir, que você não vai chegar, não vai alcançar, mas você vai. Porque o quarto homem está na fornalha. Pense nisso. Quando você estiver diante de um problema, quando você estiver diante de uma dificuldade na sua vida material, no seu trabalho, em casa, na família: ah, meu filho não me obedece, ah, minha esposa não é submissa, meu marido não é provedor, ah, eu não consigo entender o que Deus quer para a minha vida, parece que um problema financeiro está assolando a minha casa e não passa. Querido, não dobre o seu joelho. Parece que o problema está muito pesado, não dobre o seu joelho. Por que você não pode dobrar o seu joelho? Porque nós vamos tirar uma segunda aplicação do texto bíblico para nossas vidas. E a segunda aplicação é: olhe para quem está de pé e não para quem já dobrou os seus joelhos diante da adversidade. Foi isso que esses jovens fizeram. Se você perceber, o versículo 7, vamos lá no versículo 7, por isso que eu falei para deixar sua Bíblia aberta. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta,
do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, fizeram o quê? Se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro do rei Nabucodonosor tinha levantado. Isso mostra que esses jovens não olharam para as pessoas que se prostraram. Ah, mas o problema está grande, está todo mundo se prostrando, está todo mundo dobrando seu joelho diante da adversidade, eu vou também. Não, querido, isso não é para você. Os jovens não olharam para as pessoas que se dobraram, eles permaneceram de pé. Por mais que do lado seu, do outro lado, as pessoas estão com dificuldade, estão se prostrando perante ídolos, para você não é permitido fazer isso. Você é selado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. E por isso não deve se prostrar diante da adversidade. Não olhe, querido, para as pessoas que estão se prostituindo, pecando, para as pessoas que estão vivendo uma vida pagã, mas as pessoas podem pensar assim, mas um pagão consegue isso, consegue aquilo. Querido, o seu foco é Cristo. Você tem que olhar para quem está de pé, para o quarto homem da fornalha, não para as pessoas que estão conseguindo de uma forma ilícita o que não deve ser conseguido. A sua integridade não pode ser colocada à prova. A sua honestidade, a sua espiritualidade, a sua conversão, a sua salvação não está aqui para ser colocada à aposta. Não está aqui para ser colocada à prova. Você precisa sim olhar para quem está de pé. Provérbios 21, 3 diz assim: fazer o que é justo e certo é mais aceitável para Deus do que oferecer sacrifício. O Jane falou esse texto na EBD. É melhor obedecer do que sacrificar, irmãos. Imagine comigo só essa cena. Um reino prostrado diante de uma estátua de ouro, 30 metros de altura, e apenas 3 jovens, isso mesmo, 3 jovens israelitas estavam sofrendo ali sem esperança, num cativeiro, uma cultura diferente, permaneceram de pé. O contexto que eles estavam inseridos não era um contexto fácil não, mas mesmo assim eles permaneceram de pé. Ah, mas na minha escola só tem eu de crente, na minha faculdade eu não tenho mais ninguém, ninguém me entende, então eu falo como as pessoas falam, eu ando como as pessoas andam. Você não é todo mundo. Os jovens não faziam parte do povo, eles estavam ali, mas não eram babilônicos, eram israelitas. Nós não somos daqui, queridos. Não olhe para quem está se dobrando, não olhe para quem está aceitando o manjar do rei, para quem está prostrando diante das pessoas, diante dos ídolos, diante do pecado. É uma palavra de exortação para você nessa manhã, querido. Você precisa permanecer firme. Outra lição que nós podemos tirar: é melhor estar na fornalha com o quarto homem do que estar do lado de fora com o rei Nabucodonosor. Querido, é melhor você estar na fornalha com o quarto homem, no versículo 25, do que você estar aos seus olhos, num lugar bem simples, bem confortável, que não geraria nenhum risco para a sua vida, com o rei Nabucodonosor. Jovem, é muito melhor você estar aqui, na casa de Deus, do que estar lá fora no mundo, do que o mundo tem para te oferecer. Coloque isso na sua mente. Coloque isso na sua mente. Mas aqui ninguém me entende, aqui é difícil. Aqui parece uma fornalha, pastor, eu não consigo entender o que está acontecendo. Meus pais não me entendem. Você está na fornalha com o quarto homem. Lá fora não. Lá fora o mundo jaz no maligno. As pessoas perecem porque tem falta de conhecimento. Oséias 4:6 fala sobre isso. Então lá fora não é lugar para você. Os 3 jovens escolheram Deus. Eles escolheram estar na fornalha. A vida é feita de escolha. Ou ficamos fora da fornalha com Nabucodonosor, ou ficamos dentro da fornalha com Cristo, com o quarto homem. Aonde você quer estar, querido? Quer fazer como os jovens fizeram? Quer correr o risco? Porque eles correram risco. Eles confiavam em Deus, mas correram risco. Os crentes hoje em dia não querem correr risco. Sabe que a decisão mais acertada de nossa vida é estar aonde Cristo estiver, independente se for fornalha ou não. Aonde Cristo estiver, você deve estar com Ele. E tem um lado positivo, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então não escolha o futuro sem Jesus, não escolha o futuro sem Cristo. Não escolha. 1 Reis 18, 21, Elias fala sobre o povo: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adore ao Senhor. Mas se Baal é Deus, então adore a Baal. Não tem meio termo, querido. Ou você está na fornalha com Deus, com o quarto homem, ou você está fora da fornalha com Nabucodonosor. Aonde você quer estar? Aonde a sua família deve estar?
Aonde você quer levar a sua família? Sacerdote, dono da casa, para onde você tem levado a sua família? O que você tem se dobrado? O que você tem aceitado para a sua família? E por que nós precisamos escolher a fornalha? Porque nós vamos tirar uma outra aplicação do texto bíblico. Por que nós temos que escolher a fornalha? Porque se Deus não te livrar da fornalha, Ele vai te livrar na fornalha. E Ele livra mesmo, como fez com os jovens aqui. Querido, se Deus não te livra do problema, Ele te livra no problema. Quando você aceita Jesus Cristo, não quer dizer que você aceitou um seguro. Pronto, estou livre de todo problema. Minha vida agora é outra vida. Não. Muitas vezes Deus não nos livra da luta, mas está conosco na luta e nos livra na luta. A libertação é na luta. A libertação é na fornalha. Você precisa entender, mas isso requer o quê? Discernimento espiritual e maturidade para você entender o que está passando na sua vida. Que as pessoas, elas reclamam muito, murmuram muito. O povo de Israel reclamava muito, querido. Faltava água, reclamava. Batia água na pedra. Estava com fome, Deus mandava o maná. Enjoou de pão, Deus mandou a carne. Aí não tinha como andar, Deus mandava a nuvem de fumaça. Depois mandava o aspecto de fogo. Mas é tudo reclamação do povo de Israel. Para quem nos tirou do Egito para morrer aqui? Por que esse deserto? Por que isso tem acontecido comigo? Querido, Deus podia ter evitado que os 3 jovens fossem amarrados e jogados na fornalha. Mas Deus não fez isso. Ele não livrou eles da fornalha, mas livrou eles na fornalha. Às vezes Deus não nos livra dos problemas, mas nos livra do problema. Nós lemos aqui, versículo 24 e 25. O próprio rei Nabucodonosor ficou espantado. Eram 3 homens e amarrados, agora são 4. As pessoas não entendem o agir de Deus. Às vezes o próprio crente não entende o agir de Deus. A intervenção de Deus é sobrenatural na nossa vida, que a gente não entende. É uma doença que não tem cura, mas que Deus cura, Jeová Rafá. É uma coisa que não tem provisão, mas Jeová Jireh vai lá e provê, porque Ele é Deus provedor na nossa vida. É o Deus que se manifesta de multiforme graça e que se manifesta através das nossas vidas e na nossa vida. Então, querido, Deus não te livrará do problema, mas no problema. Naum 1,7 diz assim: o Senhor Deus é bom, e em tempos difíceis Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Em tempos difíceis, Deus vai te salvar, querido. Deus vai te curar. Mas a vida de crente não é fácil. Por isso que eu disse que ninguém tem um seguro para ficar isento e ileso de qualquer dificuldade. Porque daí podemos tirar uma nova aplicação para nossas vidas daqui, dos jovens, que diz assim: eles estavam prontos para morrer, mas não estavam preparados para pecar, não quiseram pecar. Eles estavam prontos para morrer, mas não para pecar. Às vezes o pecado parece ser o lado mais fácil para a gente agir, né? Era só se prostrar, seguir como todo mundo e acabou, não teria fornalha, não teria nada. Não, mas eles estavam prontos para morrer. Os 3 jovens na fornalha de fogo ardente entenderam que agradar a Deus é mais importante do que preservar a sua própria vida. A minha vida eu tenho como esterco. Não tenho mais como garantia, porque agora eu já entreguei ela para o Senhor. Romanos 14, 8 diz assim: porque se vivemos, para Deus vivemos. E se morremos, para Deus morremos. Quer pois, vivamos ou morramos, somos de Deus. Você está pronto para entregar a sua própria vida, material, física, para Deus, se for preciso? Os 3 jovens, sim. Optaram morrer do que pecar. Tem tanta gente aí optando um jeito mais fácil, um jeito mais tranquilo de resolver, por mais que seja ilícito, por mais que seja errado, por mais que seja pecado. Sabe por quê? Porque quando nós obedecemos, quando nós escolhemos a obediência, isso nos leva para a fornalha. Tenha em mente de que nem todo mundo que passa uma provação, todo mundo passa uma luta é porque é errado ou porque está no pecado. Não, a obediência também te leva para a fornalha. Mas é isso mesmo, pastor? É. O texto bíblico fala sobre isso.
Os jovens foram obedientes, fiéis, e onde eles foram parar? Na fornalha. A fidelidade e a obediência te levará para a fornalha. Te levará para a dificuldade. Seguir a Jesus, andar sobre a ordem dele, te levará também para a dificuldade. Jesus falou assim, eu vou ficar mais um pouco aqui, porque eu estou triste, porque meu primo João Batista morreu, então eu vou subir para orar, mas vocês peguem esse barco aqui e atravessem para o outro lado. Os discípulos fizeram o quê? Entraram no barco, foram para o outro lado. O que aconteceu? Veio uma tempestade. Ué, mas eles não andaram segundo a palavra de Jesus? Andaram, mas foi a tempestade. A fidelidade, andar sobre a palavra, também te levará para momentos difíceis, para a tempestade, para a fornalha. Os 3 jovens estavam na fornalha porque optaram a obedecer a Deus. Nem sempre as lutas que enfrentamos é sinal de desobediência, querido. É sinal também de obediência. Olha, se tiver tudo errado na sua vida, não tem por que o diabo fazer nada com você. Se estivesse agradando o sistema do rei Nabucodonosor, eles não estariam passando por aquela provação. O Nabucodonosor, que é a figura maligna aqui do texto bíblico, não faria nada contra eles, se ele estivesse agradando. Mas o inimigo não, ele quer se levantar contra as pessoas que são obedientes, as pessoas que são fiéis a Deus. Às vezes entramos na fornalha fazendo o que é certo. Entramos na fornalha para não abrir mão da nossa fé. E você saiba ou não, a igreja perseguida é uma realidade. Nós estamos aqui nessa manhã, com a Bíblia aberta, com o templo aberto, todo mundo com uma liberdade religiosa, porque nós vivemos num estado laico, mas existe uma perseguição velada. Aqui na América do Norte, América Central, na América do Sul também existe uma perseguição ao cristianismo. Os países árabes também, os países socialistas também, tem irmãos nossos, pastores nossos, que foram perseguidos, torturados, presos e até mortos. Países africanos têm perseguido os cristãos. A Nigéria é um país que tem perseguido. Recentemente, agora mês passado, um pastor que estava com a família aqui em Macaé, mas radicado no Ceará, foi morto lá no Quênia. Por quê? Porque era pastor missionário ali, mas não negou a sua fé. Então a fornalha é um preço que nós devemos pagar pela fidelidade a Deus. Irmãos, eu vou encerrar. Eu tenho mais aplicações, mas vai se prolongar muito. A última aplicação que eu vou colocar para os irmãos é que você precisa ter em mente. Você precisa ter em mente de que Deus, Ele tem um encontro conosco na fornalha. Ele tem um encontro com você na fornalha, querido. Se Deus escolheu encontrar com você dentro de uma fornalha, faça a vontade dEle. Seja fiel, seja obediente, para você encontrar com Ele na fornalha, assim também como será o seu encontro com Ele nos céus. Se Deus escolheu te encontrar dentro de uma fornalha, tenha certeza que o fogo não vai te queimar. Por mais que seja 7 vezes mais aquecido, não vai te queimar. Você precisa acreditar de que esse fogo não é para te queimar. Seja fiel a Deus em todo o tempo, porque a fidelidade dele não falha. A fidelidade dele segue todo crente, por toda a sua vida, por toda a sua jornada. Existia um contexto bem difícil para esses jovens. Mas o que acabou é que o próprio rei Nabucodonosor mandou agora fazer um novo decreto para que todos pudessem reverenciar e todos pudessem adorar o Deus de Israel. Porque no versículo 25 ele pôde ver o aspecto do 4 homens, que era semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. O anjo do Senhor, o próprio Jesus encarnado, estava ali com aqueles homens, pela fidelidade dele. Então, não dobre seu joelho. Não deixe-se vencer pela adversidade. Se for um encontro para ser feito na fornalha, Deus quer encontrar com você lá. Tenha certeza de que esse encontro vai ser maravilhoso. Que haverá algo sobrenatural na sua vida, que as pessoas não entenderão o que vai acontecer. Vamos orar? Pastor, mas às vezes eu estou fraco, eu estou sem força, eu não consigo orar, a dificuldade está muito grande, é realmente 7 vezes maior. Não tem problema. Vamos orar? Vem aqui à frente, vamos orar aqui. Vem aqui na frente, fica aqui na frente, nós vamos orar pedindo ao Senhor que Ele possa realmente nos encontrar na fornalha, que Ele possa estar conosco nessa manhã na nossa vida. Venha para a gente orar encerrando o culto.
Venha, querido. Não é um apelo para você renovar a sua aliança com Deus. Não é apelo para você que não é crente ser salvo. Não é um apelo para você querer melhorar a vida como crente. É somente uma oração. Nós estaremos encerrando o culto e agradecendo pela fidelidade de Deus em nossas vidas. Tenha certeza de que, por mais que o problema pareça grande na sua vida, 7 vezes mais, por mais que a fornalha tenha se aquecido 7 vezes mais, você tem certeza de que o 4º homem da fornalha, ele está com você. E o aspecto dele, sabe como é o aspecto dele? Seus olhos são como olhos de fogo. Suas vestes são brancas. O Apocalipse descreve ele assim, sua coisa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É esse o Deus maravilhoso que livra todo o seu povo da fornalha, que livra todo o seu povo de qualquer dificuldade, querido. Não é nenhum homem, não é um braço de carne, não é nenhum general, não é nenhum império. Onde está o império de Nabucodonosor? Onde está o rei Nabucodonosor? Como prevaleceu o reinado dele, o império que ele levantou? Esvaiu-se. Uns confiam em homem, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção ao nome do Senhor. E é por isso que nós vamos orar nessa manhã, para declararmos que nós somos totalmente dependentes dEle. Independente da situação que você esteja vivendo, independente da luta, do problema da fornalha. Às vezes você pode ter recebido uma palavra de condenação, não tem jeito para o que você está passando. Não tem jeito para a dificuldade da sua família, não tem jeito para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho. Não tome essa palavra como verdade, porque o 4º homem da fornalha está aqui nessa manhã. E ele vai te livrar. Esse fogo não é para te queimar, querido. Mas para isso você precisa permanecer fiel. Não pode dobrar o seu joelho diante da adversidade. Não pode, 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 de forma nenhuma. Fidelidade. Fidelidade. Vamos orar agora, em família. Quem tiver com família aí, fica perto da sua família. Perto do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa. Você que estiver sozinho, abraça o outro. Vamos orar em família. Não fica sozinho não. Seja adotado agora nessa manhã aqui, porque Deus nos adotou. Seja adotado. Se abraça aí, queridos. É o momento de você se abraçar. É um momento de comunhão, é um momento de união. É um momento de que Deus está se revelando nessa manhã. Deus maravilhoso. É um Deus de milagres. É um Deus que opera milagres. É um Deus que fará milagres na sua vida. Deus maravilhoso. Deus bondoso. Comece a clamar, querido. É o momento de você agora começar a clamar. Clame, ore pela sua família. Ore para que Deus possa atuar na sua vida, na fornalha da sua vida. Peça 4º homem, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu entrego ao Senhor, Senhor Jesus. Ore, é o momento de você orar agora. É o momento de batalha, querido. É o momento de você orar. Oh Deus. Se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Oh Deus. Já pisou no santo em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Ó Deus, eis aqui o teu povo, Pai, nessa manhã, Deus, clamando ao Senhor, ó Pai, nessa manhã. Nós estamos orando ao Senhor agora, Deus. Nós estamos buscando a tua face, buscando a tua presença, buscando o Senhor, ó Pai. Revele o teu poder, revele a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Seja, Deus, como o Senhor foi na fornalha, ó Deus. Ó Deus, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer adversidade, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, seja o Deus da nossa vida, ó Pai. Seja o Deus revelado, encarnado, ó Deus. Seja o Deus sobre a nossa família. Seja o Deus sobre a nossa casa. Seja o Deus, ó Pai, sobre
os nossos filhos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Não permita, ó Deus, que o inimigo ofereça nenhum manjar. Não permita que nenhum dos jovens, nenhum dos meus irmãos se percam. Dobre os seus joelhos diante da adversidade, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Teu poder. Nós confiamos no Teu amor. Nós confiamos no Senhor, ó Pai. E sabemos de que o Senhor pode e é poderoso para nos tirar das fornalhas ileso. Pode parecer que ela esteja aquecida 7 vezes mais. Pode parecer que o problema seja insuportável, mas o Senhor está conosco no barco. O Senhor está conosco no problema. O Senhor está conosco na luta. E a Tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Nós vencemos a doença. O Senhor nos faz vencer a enfermidade. O Senhor nos faz vencer a tristeza. O Senhor nos faz vencer a solidão. O Senhor nos faz vencer a depressão, nos faz vencer, ó Deus, a pobreza, a miséria. O Senhor nos faz vencer o pecado, ó Deus, a desunião, ó Pai, a falta de amor. O Senhor nos torna mais do que vencedores, ó Pai. Em nome de Jesus, seja o quarto homem da fornalha sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja. Desça dos altos céus com uma unção tal, ó Deus, que as pessoas sintam transformadas, que as pessoas sintam, Deus de amor, tocadas, ó Pai, libertas, ó Deus. Traga libertação, ó Deus, livre do pecado, livre do vício. Traga, ó Deus de amor, restauração. Restaura as famílias, restaura as vidas, ó Pai. Transformação, quebranta-nos, ó Pai. Quebranta o nosso coração, a nossa mente. Esquadrinha, ó Deus de amor, a nossa mente, ó Deus. Nós não queremos, ó Pai, perder para o mundo. Nós não queremos nos prostrar. Nós queremos avançar. Nós queremos confiar no Teu nome. Nós escolhemos estar dentro da fornalha com o Senhor do que estar no mundo com o que o mundo oferece, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Derrama sobre o Teu povo, ó Pai. Derrama uma unção. Derrama poder dos altos céus. Derrama salvação, misericórdia, ó Deus, bondade, longanimidade, ó Deus, amor, ó Deus, salvação, Sua graça misericordiosa, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo, Senhor, possa vir sobre as nossas famílias, sobre os nossos casamentos, sobre os nossos filhos, ó Pai, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Derrama uma unção dobrada, uma porção dobrada. Nós profetizamos fruto 100 por 1, fruto 100 por 1, vidas restauradas, pessoas salvas, alcançadas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus, querido. Glória a Deus, querido, glória a Deus. Clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, Deus maravilhoso. Quem já pisou e quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Amém, queridos. Vamos orar? Que o amor do Deus Pai, que as doces, a maravilhosa consolação do Espírito Santo e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, agora e eternamente, até a volta dele. Amém e amém. Deus abençoe, querido. Vá na paz e volte logo mais à noite, 7h30. Nós estaremos reunidos aqui novamente para louvar ao Senhor. Deus abençoe. Deus maravilhoso.